agora no Jornal Nacional. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou hoje a nota do Brasil. As notas dessas agências são uma referência para os investidores internacionais sobre a segurança de aplicar dinheiro num país ou numa empresa. Mesmo com o rebaixamento, o Brasil se manteve no grupo de bons pagadores, mas a Fitch avisou que pode cortar a nota de novo. Quem é bom pagador? E quem está no vermelho com risco de dar calote? A busca dessas informações é muito importante para o mercado e é exatamente isso que fazem as agências de risco em relação a empresas e países. A Fitch é uma das 3 principais delas e hoje rebaixou a nota do Brasil de BBB para BBB-. Na prática, isso significa que a agência ainda considera que o país tem condições de pagar seus compromissos, mas está a um passo de perder esse selo de bom pagador e entrar no chamado grau especulativo. Agora, o Brasil está ao lado de países como Uruguai, Índia, Turquia e Rússia, que têm a mesma nota na Fitch. No relatório divulgado hoje aqui em Nova York, a Fitch apresenta os motivos do rebaixamento, uma sequência de problemas políticos e econômicos que, segundo a agência, podem deixar a recessão no Brasil ainda mais longa e profunda. Um dos pontos que preocupam é a dívida pública. A agência prevê que em 2016 a dívida chegue a 70% do produto interno bruto, o conjunto das riquezas que um país produz no período. Bem acima de países com a mesma nota, em que essa relação é de 43%. A agência também cita a dificuldade para a aprovação do pacote fiscal no Congresso, o risco de impeachment da presidente Dilma Rousseff e as investigações da corrupção na Petrobras como fatores que trazem incerteza para a recuperação da economia. A agência cita como pontos positivos as reservas internacionais e os sinais de que o governo entende que precisa cortar despesas. Shelley Shetty, analista que preparou o relatório, disse ao Jornal Nacional que a possibilidade de um novo rebaixamento é superior a 50% e que, em termos gerais, poderia acontecer nos próximos 12 a 18 meses, período em que a Fitch vai se concentrar na evolução da economia, da situação fiscal e do cenário político no Brasil. Além da Fitch, outras 2 agências rebaixaram a nota do Brasil recentemente. Em agosto, foi a Moody's, que deixou o Brasil apenas um degrau acima do nível especulativo. A decisão de maior repercussão foi a da Standard & Poor's. Em setembro, a agência tirou o Brasil do grupo de países seguros para se investir. Perder esse selo de bom pagador de mais uma agência poderia ter consequências graves. É que muitos fundos de investimento só investem em países com selo de garantia de pelo menos 2 das principais agências de risco. O rebaixamento da nota do Brasil provocou uma nova troca de acusações entre o governo e a oposição. Governo e oposição concordam que a briga política permanente agrava a crise econômica e compromete a imagem do Brasil no exterior. Mas um lado joga a culpa sobre o outro pelas tensões no Congresso apontadas pela agência Fitch como uma das causas do rebaixamento da nota do Brasil. A oposição voltou a condenar a campanha eleitoral da presidente Dilma. A gente tem um quadro de agravamento da crise econômica, que teve o alimento inicial provocado pela irresponsabilidade fiscal, que foi ampliada durante o exercício de 2014 para facilitar a reeleição da presidente Dilma, e, ao mesmo tempo, essa agenda de relacionamento do governo com o Congresso Nacional, que é baseada no troca-troca, no toma lá da cá. O líder do governo no Senado diz que a oposição está sendo intransigente e que abre mão do diálogo para levar as disputas políticas para os tribunais. Nós não podemos ficar pautados até o final do ano com julgamento do Tribunal de Contas da União, julgamento do TSE, julgamento do STF. Nós temos que dialogar com todo mundo para montar um programa mínimo
para apresentar para o país até dezembro um pacote de medidas que, sem dúvida nenhuma, vão mudar o cenário para 2016. A presidente Dilma não fez comentários sobre a decisão da agência Fitch. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que o Brasil continua sendo um dos principais destinos no mundo do investimento estrangeiro e que o governo brasileiro vem adotando uma série de medidas de controle da inflação e reequilíbrio fiscal que vão contribuir para o crescimento da renda e do emprego nos próximos anos. A cotação do dólar caiu hoje para R$ 3,80 e a Bovespa subiu 1%. Economistas disseram que os investidores já esperavam essa redução da nota brasileira e que o mercado só vai reagir com nervosismo se a Fitch e a Moody's tirarem o grau de investimento do Brasil. Em consequência do rebaixamento da nota do Brasil, a agência Fitch também revisou a nota de 24 empresas. A Cielo, a Itaipu Binacional e o Grupo Globo tiveram a nota rebaixada, mas continuam com o grau de investimento. As notas da Petrobras, que também é grau de investimento, e de outras 20 empresas foram mantidas, mas a Fitch avisou que podem ser rebaixadas nos próximos meses. Ontem, o Jornal Nacional mostrou como a inflação